Dando continuidade aqui, a gente viu na parte 1, né, que os objetivos principais da análise de risco é justamente diminuir os danos ao meio ambiente e à saúde humana, diminuir as fatalidades ou os ferimentos graves, diminuir os prejuízos materiais ao patrimônio da empresa e de terceiros, diminuir as interrupções das operações por mais de 24 horas, diminuir o prejuízo à imagem da empresa e também diminuir esse aumento de custos que ocorre toda vez que há um acidente. Para isso, uma das coisas primeiras, digamos assim, que a gente faz é uma análise histórica. Então, é uma análise preliminar. É aquilo que te daria um embasamento para você realmente montar um programa de análise de risco. Então, essa análise histórica, ela consiste em colher informações em relação às informações de durações que ocorreram, tá, em projetos anteriores, em manobras anteriores, em situações de trabalho anteriores, objetivando avaliar quais foram as causas e consequências geradas por cada um desses eventos. É uma técnica usada como instrumento de auxílio, tá, na identificação de eventos que propiciem situações contrárias ao planejado. Então, vai verificar lá o que é que não funcionou direito, aquilo que deu errado, partindo-se da desventura das experiências passadas. Tá, não deu certo por quê? Tá, então, existe um método que fala os 5 porquês. É igual menino. Você coloca lá assim, a pessoa tomou choque. Por quê? Aí vai a resposta. Aí vamos supor, porque ela não estava usando a luva de proteção. Por quê? Porque ela não quis usar a luva. Por quê? É mais ou menos assim. Tá? Até chegar num ponto que realmente chega como se fosse a causa principal de toda a ocorrência, né? Seria o primeiro ponto da sequência do motivo do acidente. Então, a gente pode dizer que é uma análise histórica e deve ser utilizada como uma avaliação inicial do risco, quando se pretende apenas uma mensuração sem muita abrangência, sem dados muito precisos, tá? Então, isso é a preliminar mesmo, é aquilo que te dá a primeira base para você montar uma análise de risco. Então, existem as etapas para fazer essa análise, e algumas delas estão aqui, que é a caracterização do empreendimento, do local e da região, ou do setor que vai ser trabalhado, caracterização daquele maquinário, caracterização do setor, vai depender do que você vai trabalhar, tipo de serviço, se é um macro ou se é micro região, tá? Identificação de perigos, estimativa de consequências com relação a esses perigos, né, que seriam os riscos que você corre em relação a cada um dos perigos que você está exposto, a estimativa da frequência de ocorrência, a estimativa desses riscos, a avaliação e gerenciamento desses riscos. Então, é a ideia básica e principal quando você vai definir as etapas da análise de risco. E as técnicas da análise de risco, a gente pode falar que é um conjunto de métodos e técnicas que identifica e avalia qualitativa e quantitativamente os riscos que uma atividade ou uma tarefa ou uma situação que você vai estar exposto representa para a população exposta, para o meio ambiente e também para a empresa. Tá? Então, você olha de uma forma geral, de uma forma macro. Os resultados de uma análise de risco são a identificação de cenários de acidentes, uma frequência esperada dessa ocorrência e a magnitude das possíveis consequências. Então, assim, muito importante. E a análise de risco deve incluir as medidas de prevenção de acidentes, as medidas de controle das consequências desses acidentes, para os trabalhadores e para as pessoas que vivem ou trabalham próximo às instalações e também para o meio ambiente. Então, você tem que ficar atento com quem vai fazer a tarefa, com quem está próximo ali
e com o meio onde essa tarefa vai ser executada. E uma abordagem da avaliação de risco por etapas, a gente precisa entender o seguinte, que é um processo de avaliação de risco e que tem que ser incluído ali elementos de gestão do risco e pode ser dividido em uma série de etapas. Então, vou abordar algumas delas. Elaborar um programa de avaliação de risco no local de trabalho. Então, lembrando que vai ser específico para aquele local de trabalho. Estruturar a avaliação. Então, a decisão sobre a abordagem geográfica, funcional, ou nível de processo, ou como que funciona esse fluxo. Então, reunir o máximo de informações possíveis, identificando ali os perigos, identificar as pessoas que vão estar em risco, tanto as pessoas que vão executar, quanto as pessoas que vão estar na proximidade, identificar padrões de exposição das pessoas em risco, avaliar esses riscos, a probabilidade de danos, gravidade dos danos nas circunstâncias atuais, analisar as opções de eliminação e também de controle desses riscos. Lembra que a gente viu naquele caso lá da travessia da rua, em caso de atropelamento? Você às vezes faz um controle, né, que seria a colocação do semáforo, ou você elimina quando você coloca a passarela. Então, você tem que analisar quais as opções que você tem. Priorizar as ações a implementar e também definir as medidas de controle, implementar, tá? Que são também de controle. Registrar a avaliação. Medir a eficácia das medidas aplicadas. Então, você vai implementar essas medidas, mas depois você tem que fazer uma análise. Deu certo? Não deu? Por que não deu certo? Rever, sempre que verificar alguma alteração, ou periodicamente fazer uma análise, ou toda vez que for executar, vai depender de cada empresa, tá? E sempre monitorar o programa de avaliação de riscos. E ele sempre tem que estar atualizado. Então, a gente tem aqui, a gente já viu os 5 grupos que a gente tem com relação aos riscos. Lembrando que ele entra dentro do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, parte dos dados obtidos para poder fazer uma análise de risco, ele pode ser retirado ali do PPRA. Porque lá consta que naquele setor, as pessoas que vão estar ali expostas, quais os cargos, quais são os riscos que vão ter ali. Então, isso ajuda na hora de montar esse fluxograma, montar essa análise de risco, ok? Então, como que pode ocorrer essa prevenção? A gente tem que lembrar o seguinte, toda empresa ela é obrigada a cuidar do trabalhador. Ela é obrigada a fornecer condições de trabalho salubres. Ela é obrigada a fornecer condições de trabalho o mais adequado possível para fazer uma tarefa. Por que o mais adequado possível? Não, a pessoa não deve trabalhar em lugares muito frios. Beleza, é um frigorífico, gente, tem câmara fria, então ninguém vai trabalhar lá? Não tem jeito? Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai fornecer o equipamento adequado. Não é linha de transmissão. É perigoso trabalhar numa linha de transmissão. Tá, então ninguém vai fazer uma manutenção na linha de transmissão? Vai, mas vai ter um treinamento adequado para essa pessoa poder trabalhar naquela linha de transmissão. Existem muitos fatores analisados, a questão emocional daquele trabalhador, vários aspectos. Então, de uma forma mais simples, né, se o trabalho é realizado em locais onde há exposição a agentes que podem prejudicar a saúde, a empresa é obrigada por lei a fornecer gratuitamente equipamento de proteção individual adequado, tá, para o serviço que vai ser executado. Orientar e fiscalizar para que os trabalhadores utilizem corretamente esses equipamentos e adotar medidas que diminuam os riscos. Lembrando que EPI é a última opção para fornecer para o trabalhador, né? Primeiro você tenta eliminar ali
as situações que expõem ele ao risco. Caso não seja possível, você tenta controlar e assim vai, tá? Mas não tem jeito. Então, coloca a EPI para que ele possa executar a tarefa com o máximo de segurança possível. As técnicas de análise de risco, que consiste num exame sistemático de uma instalação para identificar os riscos presentes e formar uma opinião sobre a ocorrência entre as áreas. Então, a gente vai ter, trabalhando junto, a engenharia de segurança, a engenharia de processos, a engenharia elétrica, a engenharia civil, a engenharia mecânica. Então, a gente vai ter muita gente trabalhando, o setor administrativo. Então, para isso, são utilizadas diversas ferramentas, como as que a gente vai ver na próxima aula, tá? Detalhe, são todas as ferramentas que existem? Não, são algumas das ferramentas, as mais usadas. Algumas empresas, elas têm suas próprias ferramentas. E às vezes tem essas ferramentas, que a gente vai falar na próxima aula, adaptadas para a empresa, que é o correto. Então, não existe um único método para fazer a análise de risco de um projeto ou operação. O que existe são as técnicas que podem ser selecionadas e combinadas de acordo com as necessidades dos gestores. Então, cada ferramenta possui identificações específicas, pontos fortes e fracos, e algumas são mais adequadas para avaliar as causas, né, de um problema, e outras são mais adequadas para suas consequências. Então, vai depender do que é necessário para cada tarefa. Então, a grande maioria das diversas técnicas para identificar perigos é de domínio da segurança tradicional, como, por exemplo, a experiência vivida. Então, você vai fazer aquela análise de histórico, né, de coisas que já aconteceu, as reuniões de segurança, onde o pessoal traz os problemas que eles têm detectado, alguma situação que eles estão imaginando que possa acontecer, as reuniões da CIPA, as listas de verificações, que a gente vai ver que existe algumas técnicas para isso, as inspeções de campo, né, de todos os tipos. Então, existem as técnicas para isso também, existem os questionários, né, os checklists para poder fazer essas inspeções, os relatos, a análise de divulgação dos acidentes e quase acidentes, que pode ser pessoais ou não pessoais, exame de fluxogramas de todo tipo, inclusive de blocos. Então, por exemplo, aparecimento de animais peçonhentos. Se sim, utilizar determinados equipamentos. Se não, utilizar determinados equipamentos. Então, é mais ou menos assim um fluxograma. A análise das tarefas, que vai ser executada, e as experiências de bancada e também de campo. Porque às vezes você precisa ter uma ideia daquilo que você vai fazer, quais seriam as possibilidades para depois ir para campo, ok? E são essas as análises que a gente vai ver na próxima aula, tá? Essas 7 técnicas de análise de risco.